Está no ar, Doutor São Paulo. Alô, iguais! Eis-me aqui. Depois do jogo, São Paulo 0, Atlético Nacional Colombiano 2. Ah, iguais, que decepção no templo, iguais. Eram muito mais de 60 mil vozes, no mínimo 60 mil vozes, 120 mil olhos dentro do templo sagrado do Morumbi, empurrando o Diamrest. No mundo inteiro, eram 20 milhões de vozes, 40 milhões de olhos. Um negócio impressionante. E mesmo assim, o São Paulo sossobrou, palavra bonita essa, sossobrou, fez água, perdeu por 2-0, em pleno Morumbi, na noite de quarta-feira. Foi doloroso demais, foi muito doloroso. São Paulo veio de Denis, Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Mena. João Schmidt e Thiago Mendes protegendo a zaga com Wesley do lado direito, Michel Bastos do lado esquerdo, Ítalo armando uma vez mais, com o Caleri na frente. O negócio é o seguinte, o Paton, eu lamento, mas houve sim, iguais do coração, houve sim um tempero balsâmico nessa história toda aí. O Balsa só tem um esquema, ele só tem um plano A, ele não tem plano B ou C, não. Ele podia ter experimentado um outro esquema nesse jogo. Era um jogo muito difícil, o São Paulo jogava em casa, mas o Atlético Nacional foi, todos sabiam, o melhor time de todas as fases desta Copa Libertadores da América. Então o São Paulo tinha que tomar, sim, seus cuidados. Mas por que não, diante das ausências tão sentidas dos jogadores que não podiam jogar, nem Ganso, nem Kelvin, peças importantíssimas, nem o próprio Hudson, que estava lá meio a boca, né? Diante de todas essas ausências, o São Paulo poderia ter se remodelado, o São Paulo poderia ter se reinventado. Por que o Balsa não usou um 3-5-2? Ele podia perfeitamente ter usado um 3-5-2. Ele sabe que o time colombiano é um time que toca a bola, é um time que vem tocando desde a defesa lá, é um time que joga a la Barcelona, barcelonisticamente, vem tocando e espera para dar o bote, na hora certa e fazer os gols. Então, o Balsa poderia ter tido sim os seus cuidados, ele só joga no 4-5-1, cuidadoso demais, é um construtor de muralhas, de defesas, mas podia ter inventado um outro esquema, por que não o 3-5-1, eu repito, com o Lugano também na zaga, Lugano, Maicon e Rodrigo Caio, fazendo com 3 zagueiros ali, os 2 alas, né? O meio-campo mantido com João Schmidt e Thiago Mendes e com um armador de origem, um jogador que pudesse armar o jogo, talvez o Michel Bastos. Michel Bastos, jogador de seleção brasileira, um jogador de Copa do Mundo e um jogador que joga na meia. Então o Michel, com muita experiência, poderia sim ter sido, né, nesse esquema 3-5-2, o quinto, o homem, o armador desse esquema com dois volantes e um armador. E na frente um jogador a mais, para ajudar o Caleri. Então o São Paulo estaria melhor armado, na minha opinião. Agora o Balsa não tem plano B e também não tem plano C. Por que não um 4-4-2? Por que não um 4-4-2? Com 4 zagueiros, 2 ou 3 volantes e um armador e 2 jogadores na frente. O Caleri e mais um atacante. Talvez o próprio Ítalo, talvez o Allan Kardec. Onde é que está o Luiz Araújo? O Luiz Araújo, que jogou tão bem no Campeonato Brasileiro, foi inscrito aí para Taça Libertadores, para a Copa Libertadores da América, mas não estava nem no banco. Luiz Araújo foi tão bem naqueles jogos. Eu não sei se o Paton achou que ele estava verde, que não estava. O certo é que houve sim uma pitada balsâmica, um tempero balsâmico nessa derrota do São Paulo. Balsâmico no sentido de balsa, né? Edgardo Balsa. Houve tempero balsâmico sim, não é só vinagre não. Às vezes o técnico tempera ou destempera o time. Então São Paulo veio lá naquele jogo dele do 4-5-1, mas não tinha armador. O Ítalo não joga nessa posição.
o Ítalo vai ser queimado, assim como foi o Rogério queimado. O Rogério foi queimado. Aquele Chiesa que veio para o São Paulo, o homem não punha, ameaçou colocar o jogador também de meia, porque ele acha que o Caleri tem que jogar sozinho lá na frente. O jogador que não marca para ele tem que ser meia, né? Tem que ser meia. Então, o tal Chiesa foi embora, o Rogério, o Zé Bonitinho, o Neymar do Nordeste foi embora. Muita gente, não quis jogar no São Paulo. O problema não é esse, não. O jogador não sabe jogar como meia. E o Paton só o colocava como meia armador. O homem não era meia armador, resolveu ir embora. Prefiro jogar aberto pelo lado esquerdo do que jogar como meia. E fez falta pro São Paulo. Fez falta pro São Paulo um jogador ofensivo. Um jogador que pudesse jogar ao lado do Caleri. E um meia de origem. Já que não havia Ganso, o São Paulo tem esse Daniel, né? Esse Daniel entrou, ele vai mal todo o jogo. Ele entra, parece meio canelinha de vidro, se machuca. E entrou, eu vou falar disso. Entrou no jogo, não fez nada. Mas então, se precisa ter um meia, sair jogando um meia de origem. Ou então que se colocasse, repito, o Michel Bastos para armar o time. O Michel tem competência para fazer isso. Não, o homem colocou o Ítalo para armar. Então o que aconteceu com o São Paulo? O São Paulo ficou engessado. Embora o João Schmidt seja um jogador de excelente passe, de excelente visão de jogo, além de marcar, o João Schmidt é volante. O João Schmidt não chega muito lá na frente, não. Se chegar, desprotege a zaga, a muralha do Paton. Então, você fica dependendo de Ítalo para armar. O São Paulo ficou dependendo do Ítalo para armar. E o Ítalo armou o quê? Não armou nada, desarmou, não desarmou, não foi à frente. O homem é centroavante. Fez 2 gols do São Paulo, lá pelaquele Audax, no Campeonato Paulista. Todos nós nos lembramos daquela catástrofe. O homem fez 2 gols naquele jogo, jogando dentro da área. Então não pode jogar como meia. Então o São Paulo ficou assim. E ainda mais com o Wesley do lado direito. Para que o Wesley? Para que o Wesley? Se era para jogar com o Wesley, que se soltasse então o Michel Bastos para jogar no meio, armando. E o Wesley é o outro volante, é o segundo volante. Entrou para fazer esse papel, para impedir o time adversário de atacar pelo lado direito. Porque o Wesley não faz jogadas de ataque. Ele não é um Kelvin, porque o Kelvin, além de impedir o lateral de descer, ele vai para frente, ele ataca verticalmente, ele avança, ele dribla. Mas o Wesley ficou lá engessado, impedindo apenas o lateral de avançar. Era um terceiro volante caído pelo lado direito. E do lado esquerdo o Michel, né? Do lado esquerdo o Michel tentando fazer a jogada, tentando enveredar pelo meio e não ficar só preso ali, aquela ala esquerda do campo, onde ele era auxiliado no começo pelo Mena. Depois o Mena cansou. O Mena vinha também de contusão e cansou, né? Então o São Paulo ficou assim, não armava e sozinho lá na frente o Caleri lutando contra 2 enormes zagueiros do time colombiano, e o São Paulo tocou e viveu de um chute ou outro do próprio Michel e de um chute ou outro do Thiago Mendes, que o goleiro pegou, um excelente goleiro. Isso aí, o jogo, primeiro tempo, terminou 0-0. No segundo tempo, o São Paulo voltou e ficou ali, né? Toca pra cá, toca pra lá. E o time colombiano começou a gostar do jogo, né? O time colombiano foi fazer o primeiro gol aos 36 minutos. Mas o time colombiano, logo depois dos primeiros 10 minutos, o São Paulo teve uma pressãozinha lá de 10, 15 minutos no primeiro tempo. No segundo tempo entrou, tentou também fazer essa pressão, mas logo os colombianos tomaram conta do jogo. E gostaram do jogo, porque viram que o São Paulo não conseguia atacar e nem criar. Então os colombianos saíram para jogar e foram tocar lá na frente. E o São Paulo engessado, a bola não chegava no Caleri. Então o que fez o Paton? Vejam só o tempero balsâmico do qual estou falando. Fez o seguinte, o Paton, ele colocou o Kardec, né? Aos 17 minutos do segundo tempo, o jogo dava 0-0, no lugar do Ítalo, né? Então o que se supôs foi o seguinte, o Michel Bastos vai voltar para armar, né? Ou então o próprio Wesley, alguém tem que armar, né? Ou o Thiago Mendes com o Wesley recuando, né? Para que o Allan Kardec se junte ao Caleri na área para fazer um golzinho, achar um gol. Porque um gol para o São Paulo aqui era tudo, né? Um gol aqui era sensacional, podia perder lá de 1-0, o empate lá estava muito bom, né? O Kardec entrou, mas acontece que o Maicon foi expulso, né? E depois da expulsão do Maicon, o São Paulo virou um nada, né? O São Paulo virou um nada. Por quê? Porque o São Paulo ficou com 1 a menos e o Kardec voltou, foi jogar lá atrás, né? Foi dar uma de Ítalo lá, foi marcar, né? E aí, o Paton continuou com seu tempero balsâmico. Em vez de colocar o Lugano no lugar do Maicon,
Poxa, o Michael era a grande esperança, e o God da zaga, o God da defesa, o Deus da defesa. Então incensaram, eu também incensei aqui o Michael. O Michael deu um chega pra lá, empurrou o jogador que não queria devolver a bola pro São Paulo bater a falta, e o São Paulo estava nervoso, porque queria o primeiro gol, e o homem caiu, se atirou, né? O árbitro argentino, o tal Mauro Villano, deu uma ajuda, porque ou dá amarelo para os dois, ou dá vermelho para os dois, ou não faz nada, adverte os dois, né? Porque o que fez o Michael? Apenas empurrou a cabeça, a nuca do adversário. O adversário botou as duas mãos no rosto e se atirou ao chão. E o árbitro viu nisso um lance capaz de expulsar o Michael. Expulsou o Michael, não deu nem um amarelo pro jogador colombiano, se não me engano. E o Michael saiu. E o São Paulo sem o Michael perde aquela sua característica, perde a sua forma anímica. O Michael é o grande líder do time, sem a presença dos outros. Do próprio Lugano, que estava no banco, o Lugano estava lá, todo agitado, tentando ajudar o próprio Balsa. Mas o Balsa, em vez de colocar o Lugano no lugar do Michael, se fechar de uma vez e deixar o jogo terminar em 0-0, dizer, olha, Lugano, vamos lá, vamos nos fechar e vamos terminar no 0-0 e deixar o jogo para ser decidido lá na Colômbia, não. O homem colocou o Mena no lugar do Michael enquanto aquecia o Hudson, que iria entrar no lugar do Wesley. E o São Paulo com o Mena lá atrás, meu Deus, o Mena estava cansado, o Mena é pequenininho, o Mena não é capaz de marcar aqueles atacantes colombianos. E deu no que deu. Em vez de colocar o Lugano, repito, foi jogar o Mena no começo ali, ao lado do Rodrigo Caio. Dois pequenininhos, ao lado dos dois grandões do time colombiano, que tinha aquele Borja, que eles dizem, né? Um jogador contratado lá da Colômbia. Um jogador que vinha fazendo muito gol lá, e o time colombiano contratou para essa fase da Libertadores. O homem entrou e acabou com o São Paulo. Né? Primeiro em cima do Mena. O Mena não pode jogar de zagueiro no miolo da área, é um absurdo. Era o Lugano o homem que tinha que entrar para fechar a porteira de uma vez e esperar deixar o jogo para decisão lá na Colômbia. Não, o São Paulo aí se abriu todo, primeiro com o Mena e depois com o Hudson, que entrou fora de forma, entrou primeiro para jogar no meio do campo, mas viu que o Mena não podia jogar ali, então o Paton recuou pro próprio Hudson para o lugar do Michael, voltando o Mena pro lado esquerdo. O Mena estava cansado, tomando bola nas costas, o mesmo acontecendo com o Bruno, enfim, foi um desastre. A entrada do tal Daniel no lugar do João Schmidt, aos 25, foi um negócio de doido. Porque o São Paulo no 0-0, né, o São Paulo ainda aspirava a alguma coisa. O jogo estava 0-0 aos 25 do primeiro tempo. Né? O Hudson entrou aos 35 e o Borja fez o gol aos 36. Até o Hudson entrar, o Mena foi fazer do Michael, eu repito. E os homens fizeram o gol. Depois que o Hudson foi lá para a zaga central. Mas antes, entrou o Daniel no lugar do João Schmidt. E o João Schmidt ia sendo o grande jogador, o jogador mais lúcido do meio-campo do São Paulo. Tempero balsâmico puro. E os colombianos adoraram, comeram com gosto. Né? Porque você tira o João Schmidt, que era o jogador mais lúcido do meio-campo do São Paulo, era o jogador que acertava os passes, e você acaba com o meio-campo do time. Né? Colocando o Daniel, que não marca ninguém. O São Paulo ficou com um volante só, que era o Thiago Mendes. Então o Daniel nem armou nem desarmou, só caiu, não foi visto em campo. E acabou o meio-campo de São Paulo. Daí pra frente, o time colombiano gostou ainda mais do jogo. Fez esse gol logo depois da entrada do Hudson e depois da expulsão do Michael, com o Mena jogando de zagueiro ao lado do Rodrigo Caio, com o Borja aos 36, e depois o São Paulo desandou de vez. Passou a assistir o adversário jogar. O Caleri, a bola não chegava no Caleri. Quando chegava, o Caleri perdia no corpo a corpo para o adversário. E foi o Deus nos acuda, os homens fizeram o segundo. E se tem mais jogo, faziam 3 ou 4. Então, iguais do coração, o negócio é o seguinte, eu acho que a Viola foi pro saco. Eu disse lá no meu comentário em www.doutorsaopaulo.com.br, leia lá o meu texto, eu digo o seguinte, que teve tempero balsâmico e que agora só tem um jeito. Só se o senhor imponderável, o Imponderável Futebol Clube, entrar em campo. Agora, o Imponderável Futebol Clube, como dizia o Nelson Rodrigues, o grande Nelson Rodrigues, só entra em campo de 10 em 10 anos. É muito difícil acontecer um milagre no futebol.
Eu não acho que o imponderável Futebol Clube vai entrar em campo lá na Colômbia, né? Com esse tempero balsâmico, os colombianos vão ainda gostar mais e vão repetir a dose. Eu não estou nada animado, embora seja devoto do Clube da Fé. Enfim, era isso que eu tinha a dizer. Deste jogo, São Paulo 0 e Atlético Nacional 2, em pleno templo sagrado do Morumbi, com 18 milhões, 20 milhões de vozes e 40 milhões de olhos, empurrando e fazendo uma corrente de fé em prol do São Paulo Futebol Clube. Vamos esperar a partida de quarta-feira, antes tem o jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro, e vamos orar. Deuses da bola que nos ajudem, porque do jeito que está, e sem a presença do Ganso, que parece que não joga mesmo a segunda partida das semifinais, eu acho que não vai dar, não. Mas, em todo caso, eu sou tricolor, vou torcer até o fim. Não é? Afinal de contas, também não admito gozação de adversário nenhum. Quem é que está entre os brasileiros na semifinal? Só o São Paulo, só o DRS. Então, adversários, vão cuidar do brasileiro, porque o São Paulo é o único semifinalista na Copa Libertadores da América. Mas perdeu porque se armou mal, porque o Paton substituiu mal e porque o Maicon cometeu aquela asneira aos 30 e poucos minutos do segundo tempo e o São Paulo ficou então perdido em campo com as substituições mal feitas pelo Paton Balsa. Houve tempero balsâmico e o São Paulo perdeu o jogo. Aguardemos melhores momentos e tenham mais esse final de semana de paz, de harmonia, de muito amor. Sejam felizes e muito aqui, envergonhadamente, eu lhes digo paz, meus iguais, e vamos em frente. Eu te proponho, ó meu São Paulo, amar-te sempre assim.